Então, boa noite, sejam todas bem-vindas. E hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. E esse tema é sobre a ovelha negra da família, sob o olhar sistêmico. Então, se fala muito por aí, como se a ovelha negra da família fosse algo bom, né? Todo mundo fala, nossa, eu sou a diferente da família, eu sou a ovelha negra da família, então eu sou a diferentona da família e por isso que eu sou a ovelha negra. E aí as pessoas, assim, muitas vezes, elas acham que isso é uma coisa boa, ser a ovelha negra da família. E elas não entenderam ainda, pelo olhar sistêmico, quem são essas pessoas que a gente considera as ovelhas negras da família. Então, as ovelhas negras da família, normalmente, são as pessoas que têm os destinos mais pesados. São aquelas pessoas que se drogam, aquelas pessoas que são extremamente violentas, as pessoas que fazem coisas muito fora do normal, do que deveria uma pessoa, um comportamento muito fora do normal, como roubar, matar. Então, na constelação familiar, são essas pessoas que elas têm um destino muito pesado dentro do sistema, então são essas pessoas que, para nós, elas são consideradas as ovelhas negras da família, né? Eliana, você conseguiu conectar o seu áudio? Agora sim, agora estou ouvindo, mas eu não estava procurando aqui. A configuração, tem que configurar o áudio, né? Todas as vezes tem que configurar. O Zoom é assim. Eu quase não consegui entrar, professora, Você não estava conseguindo entrar? mas já entrei. Então tá bom. Eu vou mutar você, tá bom? E assim que eu parar para que vocês possam fazer a pergunta, aí a gente conversa, tá? Então, como alguns chegaram agora, então o tema que nós vamos trabalhar hoje da constelação familiar é a ovelha negra da família sob o olhar sistêmico. Então, como tem gente nova aqui, que talvez não saiba nada da constelação, não conhece nada da constelação familiar, então eu vou fazer uma pequena introdução do que é a constelação familiar. A constelação familiar, ela não é uma terapia, ela é uma filosofia que ela tem uma finalidade terapêutica. Quem criou a constelação familiar foi Bert Hellinger. Ele é um ex-padre católico, que morreu há uns 4, 5 anos atrás, aos 94 anos. Escreveu mais de 110 livros sobre o assunto. E os últimos 50 anos ele rodou o mundo fazendo as constelações familiares acontecer. E o que o Bert descobriu é que muito do que nós estamos vivendo agora na nossa vida tem a ver com os nossos antepassados. Inclusive, na própria Bíblia está escrito que, principalmente, aquilo que aconteceu nas últimas 4 gerações, nós, de forma inconsciente, carregamos. Os passos bem dados pelos nossos antepassados chegam até nós através de uma força, de uma facilidade, de uma habilidade, de um dom. Então, são coisas muito leves na nossa vida. Mas os passos equivocados que os nossos antepassados deram chegam até nós através de perdas, dores e sofrimentos. Então, muitos de nós, muitas vezes, temos uma vida desafiante por conta do que aconteceu com os nossos antepassados. E que por um amor profundo que nos liga a todos eles, muitas vezes nós estamos carregando um peso, uma questão dos nossos antepassados, e a maior parte das vezes nós nem sabemos. Então, como é que esse peso chega até nós? Chega através de uma doença, ou através, a gente quer muito ter um relacionamento afetivo e não consegue ter um. Ou a gente quer muito ser próspero, mas não consegue ter prosperidade. Ou a nossa vida sempre está acontecendo coisas assim que a gente olha e fala, mas eu não estou entendendo por que acontece tanta coisa na minha vida. Tanta coisa difícil. Tem pessoas que vocês já perceberam que tudo acontece com elas. De repente elas são assaltadas e daqui a pouco elas descobrem que elas têm um diagnóstico de uma doença grave. Daqui a pouco é um filho que se droga e assim vai. A vida da pessoa é muito difícil. Então, segundo Bert Hellinger,
quando nos sistemas familiares existem pessoas faltando no sistema, que foram excluídas, isso vai nos afetar profundamente, as exclusões que foram feitas no sistema familiar. Bert, então, descobriu que existem 3 leis que regem os sistemas familiares, e ele deu o nome de ordem, pertencimento e o equilíbrio entre as trocas. E Bert dizia que essas 3 leis, elas são 3 leis naturais, elas atuam sobre nós sem que a gente saiba. E a ordem é, por exemplo, a entrada no sistema familiar, que vai dar a ordem dentro do sistema. Então, aqueles que vieram antes e os que vieram depois. Então, tem uma ordem entre os irmãos, por exemplo, tem o primeiro irmão e tem o caçula. Existe daí grandes e pequenos no sistema. Então, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, são muito grandes no sistema. E nós, filhos, somos pequenos diante do sistema. Os netos, bisnetos, tataranetos, são pequenos diante do sistema. E nós só somos grandes quando a gente tem um filho, aí nós nos tornamos, dentro do sistema, nós nos tornamos grandes diante dos nossos filhos. Então, quando essa ordem entra em desarmonia, o sistema familiar começa a se desequilibrar profundamente. Então, hoje é muito comum a gente ver os papéis das famílias em desordem. Eu sei que a Eliana trabalha na área da educação, certamente ela vê muito isso, sistemas familiares colapsando por falta de ordem, onde um filho, ele não consegue entender que ele é filho, que ele é pequeno no sistema. Ele faz um enfrentamento, por exemplo, com o pai, com a mãe, com os avós, e a partir do momento que ele faz esse enfrentamento, ele sai fora do lugar do sistema, e a vida dessa pessoa, mesmo que ele seja uma criança, fica muito pesada. E muitas vezes quem põe essa criança fora do seu lugar no sistema são os próprios pais, avós, que não tratam ele como se eles fossem pequenos no sistema, dando para eles o amparo, o suporte, tratam eles como se eles fossem, inclusive, maiores no sistema. Então, dentro do sistema familiar, precisa haver uma ordem para que a gente possa ficar bem dentro do sistema familiar. Então, quando a gente tem uma mágoa muito, muito grande dos nossos pais, das pessoas grandes no sistema, isso faz também com que a gente saia fora dos nossos lugares. Ou quando a gente inverte o papel, a gente começa a cuidar dos nossos pais como se eles fossem os nossos filhos. Tem muitos filhos adultos que fazem isso. Eles cuidam dos pais como se eles fossem os pais dos pais. Então, eles impõem determinadas regras para os pais, eles impõem medicação para os pais, eles vão lá, vendem, por exemplo, um imóvel do pai e da mãe e fazem os pais assinarem. Então, a partir do momento que os sistemas familiares não é respeitado essas figuras que são maiores no sistema, a gente começa a entrar em grande desequilíbrio dentro do sistema. E como é uma lei, ela é uma lei natural, os efeitos de a gente estar fora do sistema vai chegar para nós com dor, perdas e sofrimento, só pelo fato da gente estar fora do nosso lugar no sistema. Aí Bert percebeu que existe uma lei que é ordem ou pertencimento. Então, quem pertence, pertence. Quem não pertence, não pertence e ponto final. Por mais que aquela amiga sua que esteve na sua casa desde a sua infância, que você considera ela como uma irmã, ela não é sua irmã. Ela pertence a um outro sistema familiar e você ao seu sistema. Por mais que uma criança que você tenha adotado, você ame ela até o último fio de cabelo, essa criança pertence ao sistema familiar dos pais consanguíneos. Então, muitas vezes um sistema familiar entra em desequilíbrio por conta das exclusões de pessoas que pertencem, ou por conta da inclusão de gente que não pertence ao sistema familiar. Então, quando a nossa vida está muitas vezes desequilibrada, praticamente numa sessão de constelação familiar, praticamente 90% das dinâmicas tem a ver com a exclusão de alguém importante no sistema.
E a gente está numa sociedade que exclui com facilidade as pessoas importantes. Por exemplo, um filho que exclui os pais do coração dele, o pai que abandona o filho e exclui o filho, ou então um homem que a gente brinca, fala que tem um filho sem nota fiscal, um homem que tem um filho fora do casamento, mas não assume essa criança, exclui essa criança do sistema. Então, tudo isso vai causando um desequilíbrio dentro do sistema familiar. E de forma inconsciente, nós carregamos esse peso junto com toda a nossa família. E o Bert descobriu também que existe uma lei que ele deu o nome de equilíbrio entre as trocas, que é entre nós e os nossos pais não há troca. Nós não temos, a gente apenas recebe a vida e recebe tudo dos nossos pais, os pais nos dão. Mas existe troca entre todas as outras pessoas do planeta com a gente. Então, a gente tem um amigo, esse amigo, para ficar na nossa vida, ele precisa trocar com a gente. Porque se você sai com seu amigo e só você paga o café, ele nunca paga o café, chega uma hora que esse relacionamento entra em desequilíbrio com o amigo. Casamentos são permeados pela lei da troca. O casamento, ele só consegue se manter quando aquele casal consegue trocar. Um dá, o outro recebe, daí o outro dá e o outro recebe. E assim eles vão construindo o relacionamento. Então, os casamentos se quebram exatamente quando essa lei das trocas não é observada, ela não é olhada. Então, basicamente, é disso que constelação se trata. Se trata da gente observar essas 3 leis. Quando a gente está em desequilíbrio com essas 3 leis, a nossa vida vira de perna para o ar. E olhar para essa questão do que foi que aconteceu com os nossos antepassados e o que será que deles lá está chegando aqui em nós. Então, basicamente, constelação familiar tem a ver com isso. Mas como o Bert trouxe, ele criou toda uma filosofia da constelação, então, toda semana eu trabalho algum tema aqui de algo da filosofia do Bert. E hoje, o que eu escolhi para trabalhar com vocês é essa questão da ovelha negra da família, que muitos consteladores, inclusive, por falta de conhecimento, acabam achando que a ovelha negra é algo bom na família. Então, às vezes, a pessoa fala, olha, eu sou a ovelha negra da família porque eu sou diferente, porque eu penso diferente, porque eu penso fora da caixa, então eu sou a ovelha negra da família. E, na verdade, não. As ovelhas negras da família são as pessoas que têm destinos muito pesados. Pessoas que matam, que roubam, pessoas que se drogam, pessoas que traem, pessoas que bebem muito, pessoas que são muito violentas. Então, essas pessoas, sim, é que elas carregam um destino muito pesado e por conta desse destino pesado, a gente considera elas as ovelhas negras da família, mas não porque elas são más, mas apenas porque elas têm um comportamento muito diferente do que seria aceitável dentro dos sistemas familiares. Então, o Bert, ele conta uma história bem interessante que faz com que a gente entenda um pouco como que funciona essa questão de ser a ovelha negra da família e como que isso chega numa pessoa. Então, o Bert uma vez se deparou com uma pessoa que procurou um casal de pais que procuraram ele por conta de um comportamento muito estranho da filha. Eles tinham uma filha de mais ou menos 18, 19 anos, moravam na França, eram de uma família abastada, e esses pais acabaram descobrindo que a filha de 18 anos passou a ter um hábito estranho. Todos os dias, de madrugada, ela fugia de casa. E até os pais perceberem que ela saía de casa, e quando eles conseguiram seguir ela, eles descobriram que todas as noites ela ia nesses lugares, nessas ruas de prostituição, e ela se prostituía.
Os pais enlouqueceram com aquela situação da prostituição, da filha estar se prostituindo, mesmo sem precisar disso, porque fazia parte de uma família abastada. E quando o Bert Hellinger colocou uma constelação para essa moça, o que veio à luz na constelação, na sessão de constelação familiar, foi que essa moça tinha uma bisavó que na época da guerra, da Primeira Guerra Mundial, essa moça, essa bisavó dela, por conta dos bombardeios, os pais morreram e ela era a filha mais velha e tinha mais 5 irmãos mais novo. E aí ela, para poder alimentar os irmãos, começou a se prostituir. Depois que a guerra passou, essas crianças todas foram mandadas para instituição, para alguma instituição, e nunca mais esses irmãos viram ela. Só que ela continuou o resto da vida dela, enquanto ela pôde, ela continuou na prostituição. E por incrível que pareça, tinha passado todas essas gerações e de repente tinha lá uma bisneta que tinha, por um amor profundo, alguém que ela nem conhecia, porque essa tataravó, por conta de ter se tornado prostituta, foi completamente excluída do sistema. Ninguém falava da existência dela. Ninguém falava nem que ela existia. Então, essa bisneta, mesmo sem conhecer, por um amor profundo dentro do coração dela, já que a bisa teve essa vida, ela também. Então, é uma coisa que acontece de forma inconsciente, né? Então, é para vocês verem os efeitos do que aconteceu com os nossos antepassados, chegam até nós e fazem com que a gente se conecte de forma inconsciente a essas histórias dos nossos antepassados. E aí nós vamos passar a ter uma vida mais dificultosa aqui. Então, eu gostaria de abrir agora para vocês fazerem perguntas. Eu sei que a primeira pessoa que já levantou a mãozinha aqui é a Regina. Então, eu gostaria, Regina, que você abrisse o microfone e que você fizesse a sua pergunta. E você pode também fazer um relato, contar de algo da sua família, algum caso também da sua família de alguma pessoa que vocês da família consideraram como uma ovelha negra na família. Estão me Regina, ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. espera aí que Oi. eu não estou te ouvindo. Sim. A minha caixinha desligou sozinha aqui. Pode falar que Tá. agora eu estou te ouvindo. Ah, é porque eu não sei mexer muito aqui, né? Então, minha linda, eu mexi aqui, eu apertei a mãozinha até sem querer, né? Mas de repente o sistema quer que eu fale, né? Pois é. Eu tenho ovelha negra na família, sim, sabe? Até quando você começou a falar, eu tenho um irmão aqui que tá dando um pouquinho de trabalho pra gente, sabe? E eu tenho uma mãezinha acamada, eu, eu que, assim, que dou toda assistência, somos 4 irmãos, mas sempre fica um que dá mais, né? Assistência, você sabe como é família. E hoje eu cheguei lá, eu falei, mãe, eu vim para ver o que a senhora precisa. Ah, minha filha, eu preciso de várias coisas aí, mas seu irmão pegou meu dinheiro. Aí eu tô vivendo essa situação, sabe? Ela acamada, ele mora lá e mesmo assim não respeita, pega o dinheirinho dela para comprar besteiras. Sim. Então, é para E você ver que é um sistema familiar que, por algum motivo que a gente desconhece, ele está fora de ordem, né? Você pode ver que já isso, tem um filho que ele não reconheceu ainda o lugar dele. Ele tem qual idade já? 45, amiga. Então, um filho que está completamente fora de lugar. Mas muitas e muitas vezes, algumas mães
por um amor muito grandioso, principalmente a filho homem, ela É, transforma algum dos filhos no filhinho da mamãe. E normalmente verdade. protege esse filho até não querer mais, e eles não vão para a vida, e elas seguram eles na esfera delas. E depois, com o passar dos anos, elas acabam recebendo o efeito disso. Então, pode ter Verdade. certeza que a sua mãe segurou ele perto dela, e ainda E ela segura ele perto dela. segura, porque preocupa com tudo. Se comeu, se não comeu, Como se ele fosse um como que ele bebê, né? está. É. Como se ele E fosse uma... ele deu o trabalho para nós desde a adolescência. Ele dá trabalho para nós. Deu muito trabalho e continua, porque da idade que está, não melhora. Sim. Então, esse é um movimento que algumas mães fazem com alguns filhos, onde elas seguram eles na esfera delas, então eles não casam, eles se tornam solteirão e ficam com elas de alguma forma, eles não cuidam da mãe, mas eles ficam próximos. Isso. Ele não sai da barra da saia. É isso Ele mesmo. arruma alguns relacionamentos, fica para lá, mas ele vai e volta. Aí, quando termina para lá, não dá certo, ele volta para dentro da casa. É isso mesmo. Eles não conseguem ficar com mulher nenhuma. O homem que está dentro da dinâmica, filhinho da mamãe, normalmente eles conseguem arranjar muitas namoradas. Fica igual o Dom Juan, Isso. sabe? Mas eles não conseguem vincular nenhuma delas. E, Nenhuma e é o delas. pior que acontece, sábado mesmo, né? Ela, nós arrumamos uma outra casa para ela ficar, segura para o fim de semana, para tirar ela de lá. Aí, às vezes, ela não quer sair da casa, Sim, sabe? Porque tem medo das companhias que ele leva, de mexer nas coisas dela. Se você vê como que é, ela não quer sair. Aí no domingo, é eu que durmo com ela, eu tiro ela da casa. sim. Eu falo, não, eu vou dormir com a senhora, mas é lá na outra casa. Aí ela briga, ela fala, eu falei, não, mas a senhora vai comigo para outra casa. Porque eu não quero ficar junto com as pessoas que é amigo, os amizades dele, sabe? Assim, É, deixa eu só parar um pouquinho. A Terezinha ela está dizendo que o som está baixo. Está baixo para vocês também? O som? Não, para mim tá normal. Eu acho, Normal. Terezinha, que talvez seja o seu microfone, ou talvez você tenha que pôr um fone de ouvido para você ouvir melhor a gente. Deve ser alguma coisa no seu celular. Bom, Regina, o que eu posso te dizer é assim: para a gente manter um sistema familiar em ordem, a gente tem que reconhecer o nosso lugar de filho. Quando uma pessoa como você é aquela pessoa que está ajudando todo mundo, isso pode ficar muito pesado a sua vida, por conta de você estar cuidando do irmão, cuidando da mãe e talvez de outras pessoas da família. se não, tô tomando remédio. Então, Certo. é muito importante que você reconheça o seu lugar no sistema onde você é a filha. E se a mãe não quer sair da casa, talvez seja melhor ela ficar na casa dela, né? Se ela não quer sair Sim, da casa, talvez você precise olhar e você tem que respeitar um pouco, por ela ser grande no sistema, você tem que respeitar esse desejo dela, de ela ficar na casa dela. Normalmente, ela é idosa já, né? ela tem 81 anos. Normalmente os idosos não gostam de mudar nada, eles não gostam de sair da casa, não gostam de fazer uma viagem, eles não gostam de mudar nem os móveis do lugar, não é? É verdade. Só que assim, amiga, eu não obrigo, mas eu explico para ela, porque como ele é usuário, ele leva umas. Ele desceu muito nível, o tipo de Sim, pessoas que ele põe dentro da casa dela, a gente corre um risco. É sim, em questão de de segurança, segurança mesmo. tanto para mim quanto para ela, principalmente. Sim.
Aí eu falo para ela, mãe, as companhias que estão aí, não dá para a gente ficar junto. Aí eu explico para ela. Eu respeito, ela fica lá no sábado, eu pago uma moça, dormo com ela. Mas quando é para me dormir, amiga, eu tenho medo. As pessoas. Você entende? Mas talvez, mas se para você e para ela isso é leve, fica leve a sua vida, tudo bem. Mas quando a vida fica pesada, a nossa vida fica pesada, quando a gente está tendo que cuidar dos pais idosos, então talvez você tenha que repensar em pagar mais vezes a pessoa para ficar com ela. Porque É como isso que eu estou você é querendo pequena no fazer. sistema, você é Sim, pequena no sistema, você é só a filha. E um cuidador não tem essa questão, não tem essa questão da hierarquia, porque um cuidador não faz parte da família. entendi. Então é só Certo. você olhar e ver se para você é mais leve cuidar, pagar para um cuidador. Talvez essa seja uma boa solução, pode ficar a sua vida mais leve. Os filhos Eu podem acho que eu perceber isso, vou fazer isso. não é? Deixar ela lá no cantinho dela, Sim. né? E você vai visitá-la, só fica o tempo só lá com ela e retorna para sua casa. Isso. Muito É, obrigada pela porque sua contribuição, viu? eu que agradeço. Isabel, você quer fazer alguma pergunta, Isabel? Professora, boa noite a todos. Pegando o ensejo da amiga aí, ela falando sobre a mãe dela, agora eu vou falar um pouco de mim. Eu me sinto um pouco ovelha negra da família. Às Você se vezes eu sente? falo, Peraí, Isabel, eu entendi certo. É você que se sente a ovelha negra na família? eu me sinto, porque é tipo, às vezes eu falo, a minha família elas não querem ouvir o que eu estou falando, bota outras conversas pelo meio. E aquilo ali, hoje mesmo eu me senti um pouco menor do que todos, porque o meu irmão está passando por um processo, né, que ele teve um problema no coração, está precisando fazer um cateterismo. E aí a família fica um diz uma coisa, outro diz outra, e eu como profissional, eu vou dar a minha palavra, né? Aí quando eu estou dando a palavra, eles cortam no meio, e aí eu fico sufocada, eu não tenho como eu falar. E eu tenho muitos quadros de repetição, e muitos quadros na minha vida de repetição. Até eu ia falar com você esses dias, mas aí devido a essa correria, eu já acabei esquecendo. É muito quadro de repetição, muitos problemas estão se repetindo, só muda a personalidade, mas as cenas são as mesmas. Isabel, então deixa eu colocar um pouco para você. Nós, dentro da nossa família, a gente precisa saber o nosso lugar. Eu vou dar um exemplo meu para você. Então, eu já sou terapeuta e psicoterapeuta há 24 anos. E antes, eu conheço as constelações familiares, tem mais ou menos, está indo para 9 anos que eu sou consteladora. E o que aconteceu, que antes de eu conhecer a constelação, o fato de eu ser uma terapeuta fazia com que eu me achasse a bambambam bam, bam entre os meus irmãos, entende? Então, o que acontecia? Eu tinha uma cunhada, aliás, eu tenho ainda essa cunhada, né? E o meu irmão era alcoólatra. Então, todas as vezes que o meu irmão bebia demais, adivinha para quem que ela ligava, né? Ela ligava para mim. E aí ela só reclamava do meu irmão, só reclamava. E aí, por eu não saber o meu lugar na família, eu pegava o meu carro, que eu morava numa cidade ali em outra. Eu pegava o meu carro, ia lá na cidade onde ele mora, ia lá dar o sermão da montanha nele, e ficava do lado dela. E assim, várias vezes eu fiz isso. Uma vez eu tenho uma sobrinha, isso é do meu outro irmão, uma sobrinha minha que logo que começou a ter Facebook, um dia eu abro o meu Facebook e vejo a foto da minha sobrinha adolescente, ela estava com 11 anos, ela tirou uma foto de calcinha e sutiã e postou. Então, eu fiquei tão indignada com aquilo que
o pai dela, que é o diretor de uma multinacional, eu liguei para ele, liguei para o meu irmão. E eu, como não sabia o meu lugar no sistema, né, eu dei o maior sermão da montanha nele, como quem diz assim, olha, como que pode? Você não está vendo isso que a sua filha está fazendo, né? E aí, assim, é claro que todas as vezes que eu fazia esse movimento, eu me ferrava, porque o meu irmão, naquele outro primeiro caso, eu contei para vocês que o meu irmão é alcoólatra. Chegou uma hora que a minha cunhada se revoltou completamente contra mim. Um dia ela ligou para mim e ela dizia assim, gritando comigo, que eu tinha que buscar ele, porque ela queria separar dele e queria que eu levasse ele para minha casa. E foi a primeira vez que eu disse não para ela. Eu falei, olha, isso aí, eu tenho minha casa aqui, minhas duas filhas, né? Eu estava separada já na época. Eu falei, não tem condições de trazer o meu irmão para cá. Aí ela começou a falar para mim que o meu irmão não tinha família, que eu era uma... Onde já se viu eu não cuidar do meu irmão, né? E eu tive que falar para ela que eu não ia cuidar. E foi a hora daí que aí ela se revoltou contra mim, completamente assim, não queria nunca mais falar comigo, né? Ela botou o meu irmão para fora de casa e foi, né, um auê, e eu me mantive firme, não fui lá, não fui me meter. Foi quando eu comecei a aprender que o meu lugar. Só que fazia tantos anos que eu estava fora do meu lugar na família, que eu acabei descobrindo os efeitos disso quando eu me casei pela segunda vez. Nós fizemos uma festa de casamento. Todos os meus familiares foram convidados. Mais de 50 pessoas foram convidadas e ninguém apareceu no meu casamento. Vocês não têm noção, a hora que eu cheguei na festa, aquele monte de mesa vazia, né? A gente tinha feito, não era um casamento grande, era um casamento para 100 pessoas. 50 pessoas não vieram. E ninguém deu satisfação do que. Foi aí que eu refleti o quanto eu passei muitos anos da minha vida fora do meu lugar. Então, quando a gente está fora do nosso lugar, a gente vai meter o bedelho na vida dos familiares e nós vamos criar confusão com eles, Isabel. Então, quando eles te cortam, quando eles não querem ouvir o que você tem para dizer, a verdade eles estão falando assim: aqui não é o seu lugar, nós não pedimos a sua opinião, nós não pedimos a sua ajuda. E mesmo que eles peçam ajuda, a ajuda que a gente pode, nós terapeutas, podemos fazer com a família é quase zero. A maior parte dos psicólogos não pode atender ninguém da família. Os médicos não devem fazer cirurgia em ninguém da família, né? Exatamente porque a gente tem dentro da família essas 3 leis que regem os sistemas familiares e principalmente a hierarquia que existe entre os sistemas. Então, a maior parte de nós, quando a gente não se mete na vida das pessoas da família, nós vamos ser queridos, as pessoas vão convidar a gente para a festa deles. Então, quando eu cheguei no meu primeiro módulo da formação de constelação, que no primeiro, a hora que terminou o último dia, eu lembro que eu cheguei para o meu professor, assim, aos prantos, e eu falava para ele, eu nem faço ideia como eu vou fazer para entrar no meu lugar de novo, porque eu estou fora do meu lugar até meu último fio de cabelo. E eu não sei mais como consertar essa situação com meus irmãos. O meu pai tinha uma situação bem complicada, que ele também me punha fora do meu lugar, no sistema familiar. Eu não faço ideia. Então, ele falou assim, você só vai fazer uma coisa simples. Vai se colocar no seu lugar, onde você só é a tia. Você nunca pode passar na frente, por cima dos pais dos seus sobrinhos. Por mais que seus sobrinhos aprontam, fazem as coisas mais malucas, o pai e a mãe é o pai e a mãe que tem que cuidar deles, não é você. Né? Você tem que se colocar de novo no seu lugar. O seu pai tirou você desse lugar de filha e colocou eu no lugar como se eu fosse a minha mãe. Dentro do sistema foi isso que ele fez. Ele falou, humildemente, você volta. Eu falo, mas como eu vou voltar para o meu lugar? Simplesmente uma postura. Todas as vezes que o meu pai ligava para mim, falava, dá para você ligar para o vosso irmão e falar para ele por que no Dia dos Pais ele não veio me visitar? E esse meu irmão é um padre. Então, se imagina só, eu pegava o telefone e dava a maior lição de moral no meu irmão que é padre. Eu falava, como que você é padre? Você não conhece, não sabe que você tem que honrar o pai? E como que você não ligou para ele no Dia dos Pais? E o meu irmão desligava o celular na minha cara, né? É isso que ele fazia. E
E aí, assim, o que eu ganhei foi esse meu irmão ficou 18 anos sem falar comigo. Exatamente porque eu estava fora do meu lugar, mas era o meu pai que fazia esse movimento e eu seguia o que o meu pai pedia. E aí o que aconteceu foi que eu fui voltando para o meu lugar Ele dentro do participar sistema. de. Eu fui voltando para o meu lugar dentro do sistema familiar, onde o meu pai, quando ligava e falava para mim, ligar para o meu irmão, aí eu falava para o meu pai, ai pai, eu sinto muito, eu não vou ligar para o meu irmão, porque da última vez que eu liguei, ele desligou na minha cara, eu sinto muito. E aí eu brincava com meu pai, eu falo, pai, eu também estou com um problema com a minha filha, o que o senhor pode me aconselhar o que eu faço com a minha filha? Só para que o meu pai pudesse ser o pai e eu a filha, que eu pudesse dar esse lugar para ele. É claro que nada do que ele falava para mim que eu devia fazer com a minha filha eu fazia, mas daí naquele momento eu colocava ele no lugar de avô, que é grande do sistema, e também eu colocava ele no lugar onde ele era meu pai e eu estava recebendo o conselho dele. E aí, quando ele falava para mim o que eu tinha que fazer com a minha filha, aí no final eu falava, pai, o senhor sabe lidar tão bem com os filhos, eu acho que o senhor devia fazer a mesma coisa com o meu irmão. E eu saía de fininho, né? Como é que ele sabia o que eu deveria fazer com a minha filha e por que com o meu irmão padre ele não sabia o que fazer com o meu irmão padre, né? Então, eu fui voltando para o meu lugar de forma leve, e os efeitos dessa minha intromissão na família existem até hoje. Eu, por exemplo, há 2 anos atrás nasceu o filho da minha sobrinha, eu não conheço essa criança, né? Porque foi exatamente essa menina que estava de calcinha e sutiã, até hoje ela é puta da vida comigo, porque eu dei ela pro pai dela, né? E aí eu não fui convidada nem para o casamento dela. Então, são os efeitos da gente estar fora do nosso lugar, né? Então, a gente precisa, Isabel, saber que na nossa família, o nosso lugar de terapeuta não existe lá dentro da família. Ele só existe para as pessoas que não fazem parte da nossa família. Então, talvez só de você fizer já esse movimento, dar 10 passinhos para trás, todas as vezes que você queira falar alguma coisa, você morde a língua e não fala. Lá na família, você só é mais um membro da família, né? E como com todo esse conhecimento terapêutico, você pode fazer lives lá no Facebook para as pessoas que não fazem parte da sua família. Você pode, se os amigos pedirem uma contribuição, você pode dar uma contribuição. Mas desde que as pessoas peçam. Se elas não pedirem, eu, por exemplo, vou em festa, churrasco, e de repente as pessoas, por saber da minha profissão, vêm trazer todos os problemas dela para mim. Então, a minha postura sempre é essa. Eu ouço um pouco, aí eu falo para a pessoa que eu vou pegar um refrigerante, dou uma saidinha e saio daquela conversa, porque quem quiser trazer os problemas vai ter que vir aqui no consultório pagar a minha consulta, né? Fica fora de lugar eu ficar numa festa dando palpite na vida dos amigos. Então, quando eu estou entre as amigas, por exemplo, eu não sou terapeuta, eu sou a Patrícia. Então, se elas contam que elas traíram o marido, se elas contam que elas fizeram isso, isso e aquilo, eu estou quieta na minha. Agora, se o meu cliente vem com uma história, com algo assim, traiu o marido, aí eu vou tratar essa pessoa de forma terapêutica porque ela está com um consultório. Mas lá fora, minhas amigas, se elas quiserem atendimento, elas vão ter que pagar para vir aqui no consultório. Eu não vou dar Professora, opinião tá nenhuma, sem não vou fazer som. nenhuma intervenção, tá? Isabel, o que eu coloquei aliviou seu coração? Acho que a Isabel caiu. Tá sem Oi, som? professora. Oi, tô aqui. Não deu para mim ver tudo porque a internet tá toda hora caindo, voltando, caindo e voltando. Mas Tá caindo a sua depois, internet. uma hora que você tiver com tempo, aí eu vou ligar para que a gente possa conversar, né? Olha, como esse vídeo aqui vai ficar gravado e vai subir no YouTube, tudo que eu falei tá gravado. Aí você assiste lá, tá bom?
Certo, obrigada e gratidão. Imagina. Porque é complicado, né? Você viver numa vida de repetição, você se sentir um pouco excluída, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Eu ouvi até na hora que você disse que eu tenho que ter uma postura como família, e eu concordo. Isabel, todo mundo que está aqui, se eu for perguntar para cada uma que está aqui, elas vão falar que as histórias delas repetem também. Repetem coisas que aconteceram com os pais na vida delas, repetem as situações da vida que aconteceu, repete de novo. Então, assim, as repetições, elas são, algo que está na nossa vida mesmo. A diferença é quando a gente tem uma postura diante daquilo. Se a gente olha para aquilo que está repetindo de novo na vida, e a gente olha o que eu tenho que aprender com isso, que eu ainda não aprendi, por isso que a situação está voltando. Então, a Professora, pergunta que eu a quero internet fazer é é: muito importante. qual situação ainda que você se recusa a aprender com aquela situação, e aí a vida traz de novo a mesma situação para você? Fica nessa pergunta. Bom, tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? A Regina gostaria de fazer pergunta de novo? A Terezinha? Pode abrir, Terezinha, o áudio. Depois a Regina faz pergunta. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta referente aos irmãos. Você falou bastante sobre a questão da gente estar fora de lugar, né? Que a gente vai causando muito conflito, né, para as pessoas, porque a gente vai ficar tentando resolver a vida da família, né? Em lugares que a gente não, embora seja chamado, mas a gente não deve agir daquela forma. Seria um comportamento, algo do tipo, uma postura, você falou, né? Postura nossa. É, uma postura. Então, o que que eu tenho observado uma dinâmica assim na minha família, que nós somos 8 irmãos e sempre tem 2 que tá brigado. Então, é como se passasse o tempo, ora agora, 2 está brigado, de repente aquele se resolve, a gente não guarda muita mágoa um do outro, logo a gente esquece, sabe? Mas de repente é outro conflito e mais 2 encrencados. E assim vai passando todos da família, sabe? É uma dinâmica bem, bem estranha. Você teria alguma coisa a dizer? Eles são casados? São pessoas que são casados ou não? São casados, todos têm familiar, tudo já. É assim, os sistemas familiares, eles se mantêm. A gente chama o primeiro ciclo do amor. Bert Helling fala de 5 ciclos do amor. O primeiro é a nossa família de origem. Então, na nossa família de origem, os irmãos nascem todos ali próximos, né? E até uma certa idade, todo mundo permanece junto ali. Como se fosse uma comunidade de destino. É como se fosse um destino. No seu caso, é uma família numerosa. Aqueles irmãos, por um período da vida, todo mundo ficou junto com o pai e com a mãe. É o primeiro ciclo do amor. Quando a pessoa sai desse ciclo do amor e ela constrói um sistema familiar para ela, lá ela engaja com uma pessoa de uma outra família, de um outro sistema familiar, onde a gente fala entrou os agregados. Então, por exemplo, eu percebo que na minha família, quando não tinha os agregados, nós irmãos, a gente vivia melhor. Mas agora tem 2 cunhadas que não se bicam. Aí tem o filho do outro e do outro, os primos que não se bicam, né? Então aí a família ela vai ficando mais complexa conforme vai entrando os agregados e os desentendimentos acontecem porque entre os irmãos tem o que a gente chama de uma certa hierarquia entre os irmãos. A entrada dos irmãos no sistema.
Então, tem o irmão mais velho e tem o caçula. E no meio tem essas outras pessoas no meio entre o irmão mais velho e o caçula. Quando esses irmãos brigam muito desde pequenos, uma das dinâmicas inconscientes que tem ali, tem irmão faltando. Porque as crianças abortadas não são contadas dentro do sistema. É como se elas não tivessem nem existido. Ou as crianças que morreram em tenra idade, muitas vezes uma mãe fala, eu tenho 3 filhos, mas uma criança ela perdeu e ela não conta essa criança como se essa criança pertencesse ao sistema. Então, em sistemas familiares, onde tem muitas brigas e desentendimentos, tem criança faltando no sistema. E aí as pessoas elas estão fora do lugar dela, entre os irmãos, elas estão fora de lugar. Então, no meu sistema familiar, sempre eu e os meus irmãos, assim, parecia cão e gato. Era assim, era surreal aquilo. Brigava por causa de comida, por causa de qualquer coisa, né? E os desentendimentos continuaram depois que a gente casou. Quando eu fui para a constelação, eu cheguei na constelação sabendo que eu tinha eu e mais 4 irmãos. Saí depois de 8 anos, eu fiquei 5 anos em formação. Quando eu terminei a minha formação, eu saí da formação com 10 irmãos. Eu acabei descobrindo que a minha mãe teve 4 abortos e uma criança que morreu em tenra idade e que nós não sabíamos da existência dessas crianças. Porque naquela época, uma criança, quando era perdida, ninguém comentava. Então, daí eu tive um trabalhão para colocar no lugar quem era o primeiro, quem era o segundo. E eu pensava que eu era a segunda, e eu descobri que eu sou a terceira. Aliás, eu descobri que eu sou a quinta filha. Esse é o meu lugar. E aí, esse lugar de quinta filha é mais leve para mim, muito mais leve do que o lugar de segunda. Então, pode ter acontecido isso, Terezinha, no seu sistema. Tem criança faltando e a sua mãe e o seu pai não estão contando a quantia de filhos que eles têm. E os irmãos, o que é o terceiro, pensa que é o terceiro, mas não é. Entende? O que é o primeiro, muitas vezes pensa que é o primeiro, mas antes dele veio uma criança que não pôde nascer. Porque Bert Hellinger ele percebeu que a entrada no sistema não é no nascimento, é no momento da concepção. Por isso que as crianças abortadas, elas são contadas dentro do sistema. Então, talvez seja isso que esteja acontecendo no seu sistema. Tem alguém no sistema faltando. Tá? Entendi, tá bom, muito obrigada. É uma dinâmica bem comum. Regina, você quer fazer pergunta de novo? Pode abrir o microfone. Acho que agora você fechou seu microfone. Abra ele. Assim, abri. Agora a gente está te ouvindo. Então, falando em conflito, lá na minha casa tem isso também. Somos 4 irmãos, eu sou a mais velha e tem uma outra depois de mim, isso é uma idade de 1 ano de diferença. Meus pais se separaram e tiveram os outros 2. A diferença é de 14 anos e 19 anos. Sim. Então, eu tenho, a mais nova, eu tenho atrito com ela, sabe? Assim, ela comigo, sabe? É que no Tá seu até sem, caso, Regina, tá sem falar comigo a até. gente chama isso de sistemas familiares complexos. Então, assim, sua mãe e seu pai criaram um sistema familiar e tiveram 2 filhos, né? É isso que eu Isso, entendi? Aí isso. eles se separaram. Sim. Aí eles trouxeram para o sistema familiar mais 2 pessoas diferentes. Sua mãe trouxe uma pessoa, seu pai também. E Uhum. aí primeiro eles saíram desse sistema familiar que eles criaram e criaram um novo sistema. Certo. E aí eles colocar os irmãos nessa ordem, certamente para essa caçula é difícil ela estar no lugar dela dentro do sistema, porque graças à sua mãe ter perdido o marido, ela pôde ter a vida dela. E isso é pesado para ela. É uma irmã? É.
Isso é muito pesado para uma criança, para uma adolescente. A vida dela só foi possível porque foi destruído um casamento. Ela Isso. carrega esse peso, é só isso, Ai, como é bom conversar, né? né? Porque assim, eu fico sem entender, porque eu tô mais leve, porque de 15 em 15 dias eu vou nos encontros de duas consteladoras aqui da minha cidade. Então eu tenho buscado o meu lugar, sabe? Eu Seu estava lugar. muito sobrecarregada. Sim, você por ser normalmente é dado para a mais velha a questão mais pesada do sistema, quem carrega é a mais velha. E eu estava sobrecarregada e a gente conversa bastante, né? Como estamos falando aqui. E vou percebendo, vou procurando, sabe, o meu lugar. Eu estou ficando mais descansada, estou ficando mais na minha, sabe? Mas eu estava sobrecarregada, amiga. Carregando o irmão, a mãe, a outra irmã. Aí eu Sim, soltei, muito pesado. soltei todo mundo. Que bênção. E você sabe que quando a gente solta, dá uma consciência pesada, né? É, Que a gente tem dá a uma impressão que está fazendo consciência. algo muito errado quando a gente solta esse lugar. Eu senti mal quando eu soltei a mais nova, sabe? Uhum. Mas assim, eu não deixo de ajudar. As condições lá estão com dificuldade, mas tem uma menina e eu não deixo faltar as coisinhas para menino que eu posso, mas de longe. Eu falo, Sim, hoje eu trouxe isso para você, Maria, mas não me envolvendo muito, isso sabe? mesmo. Porque lá é um outro sistema familiar, da qual É, você não pertence àquele sistema que o seu pai criou lá. Você não pertence a é esse sistema. totalmente Mas diferente, amiga. a sua irmã pertence ao mesmo sistema que você. Isso. Ela pertence. Então é por isso que os sistemas familiares complexos, eles dão muito problema por conta disso. Mas quando a pessoa, no seu caso, compreende, você pode fazer um movimento dentro do seu coração. Irmãzinha querida, eu sinto muito que para você a sua vinda foi tão pesada. Mas eu Foi não tenho você mesmo. no meu coração. Você vai estar sempre no meu coração. Você sempre vai ser a minha irmã. E para mim, do E, jeitinho que foi, para mim tá tudo bem. Então, se você entrar é, nessa postura, aí ela acalma com você. vou ter que fazer isso. Ela e o rapaz, não. O rapaz é bem humilde. Sim, Ele é na dele, ele não é uma pessoa na dele, sabe? Nunca tive problema com ele, assim. Só as danuras, coisas que ele faz, que eu não concordo. Mas eu nunca apontei o dedo para ele, sim. sabe? Você como irmã é assim, é só irmã. Você tem que se colocar nesse lugar pequeno. Ah, eu sou só irmã. Se lá alguém pedir a minha ajuda, por eu ser a irmã mais velha, eu boto ordem lá nas coisas. Mas só se pedirem a minha ajuda. Se ninguém É, pedir a minha ajuda, eu não faço nada. E mesmo assim, a ajuda, ela tem que ser muito cirúrgica. Então, assim, é a ajuda bem assim, pontual, sem exagerar. é. Você, pelo jeito, Regina, tem uma tendência a exagerar, ajudar demais, exagerar na dose, dar demais. Nossa, como você acertou. Mas agora, meu coração é assim, sabe? Eu quero dar muito, mas agora eu tô colocando o meu lugar, Sim. sabe? É bem assim, é só o que a pessoa está precisando. Se a pessoa está precisando de um medicamento, é só o medicamento. Se você chegar lá e ver que está faltando arroz e feijão, mas ninguém pediu arroz e feijão, você só entrega o medicamento. É só isso, tem que ser cirúrgico. Porque É o que eu tô senão fazendo. quando a gente exagera no dar, a gente tira a dignidade daquele que a gente deu exageradamente. Porque como as pessoas têm que trocar com a gente, então a mãe dessa menina, ela tem que trocar com você quando você dá algo para ela. Então todas as vezes que você dá algo exageradamente, essa mãe fica sem a dignidade, porque lá na alma dela, ela sabe que ela não pode devolver essa ajuda. Então por isso que você Verdade. tem que ser mais cirúrgica. Assim você se mantém mais leve dentro do sistema.
E é isso que está acontecendo comigo agora. Estou fazendo assim. Sim. Que bom. Que bom que você já conhece a constelação e que você já está nesse movimento. Eu conheço, já fiz uma constelação, levei minha filha e participo dessas reuniões cada 15 dias. Tem, assim, me ajudado a crescer e ver meu lugar, sabe? E estou Maravilhoso. muito feliz de participar com você. Gratidão. Eu que te agradeço. Da onde que você é? Eu sou de Lusiânia, Goiás. Nossa, de Goiás. Delícia. Perto de Brasília. E deve estar calor demais aí, que aqui tá um forno, aí deve estar Eu mais estou quente que aqui com o aqui. ventilador ligado Eu imagino. o tempo Então, seja todo. bem-vinda, tá? Ao nosso grupo. Obrigada, gratidão, viu? Gratidão por você participar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Hoje a Loiva está tão quietinha, ela está reflexiva hoje. Eu posso? Ah, a Loiva vai falar. Posso falar, professora, ou alguém vai Espera um falar pouquinho a agora? Loiva falar, depois você fala. Tá. Era só uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente faz uma constelação, quanto tempo a gente leva para fazer, pode levar para fazer a próxima? Me disseram que tem que levar de 2 anos, Não, é isso? não, 2 anos não. Não, no caso, é um assunto assim, vamos dizer assim, um assunto sobre os pais, tá? Na E aí, verdade, a gente pede para a pessoa perceber qual é o efeito que está na vida dela. Porque se a gente for perguntar para cada um aqui de nós se tem algum emaranhamento do pai e com a mãe, tem. Só o fato da sim, gente ter nascido naquela família, a gente está emaranhado naquela família. Então, assim, um tema é um efeito na nossa vida. Por exemplo, uma falta de sucesso, uma questão de saúde, uma dificuldade de relacionamentos. Então, se a gente tem uma dificuldade de relacionamento com o pai e com a mãe, aí a gente pode constelar isso, tá? Mas só sim. chegar numa constelação e falar, olha, eu vim aqui constelar o pai e a mãe, isso não tem como. Porque constelação se trata da gente desemaranhar o sistema para salvar os nossos pais. Porque já que eles não vão numa constelação, então eu vou lá na constelação salvar o pai e a mãe, porque eu vejo um monte de emaranhamentos na vida deles. Não. Tem que ter um efeito na nossa vida para que a gente possa constelar. É que eu fiz uma constelação, foi assim, em relação aos pais, tá? E aí eu disse assim, e aí ela disse, só daqui a 2 anos que nós podemos tocar novamente nesse assunto. Não. A Mas eu constelação, a gente pede que, no mínimo, como ela não é terapia, a gente, quando a pessoa constela, a gente pede que, no mínimo, a pessoa, se ela tem um outro tema para constelar, ela espere pelo menos 4 meses. Só 4 meses, mas não 2 anos. E a gente no pede mesmo, o no mesmo mesmo. assunto, É vamos dizer assim. assim, não vi, não notei nada assim de diferente, não aconteceu nada, é claro que, né? E aí eu disse, pois é, mas eu queria novamente seguir nesse assunto entre o meu pai e a minha mãe, porque eu não fui criada por eles. E eles, como eles já faleceram, mas eu tive um contato, assim, muito pouco com eles. Com a minha mãe até eu tive mais contatos, porque meu pai morreu muito cedo, e a minha mãe, eu não convivi com ela, eu não aceitava. Então, eu queria saber o porquê das coisas, que a gente sempre tem aquelas perguntas, o porquê que tem que acontecer as coisas assim. Mas eu convivi com ela depois de muitos anos, os últimos 5 anos de vida da minha mãe foi que eu convivi com ela. E então eu queria saber, eu queria perguntar, eu queria modificar isso aí. E aí ela disse, não, esse assunto, pode constelar outro assunto, esse assunto só daqui a uns 2 anos, que aí já vai ter resolvido, vai... Aí eu fiquei pensando, então para que constelar, né? Não, é assim. A constelação, não se trata da gente ser o Sherlock Holmes,
onde a gente vai tentar descobrir o que será que aconteceu nessa droga desse sistema que a minha vida aqui está difícil, tá? Ou então querer entender o porquê. O porquê será que essa mãe não pôde ficar com você e por que será que esse destino só eu que o pai morreu? Então, assim, a constelação não se trata disso. A constelação, a gente não, por exemplo, se uma pessoa chegar com um tema como esse para mim, eu vou falar para ela que nós não temos como constelar esse tema. A gente só tem como constelar se você trouxer algo que é um efeito de que está acontecendo na sua vida, algo difícil que você está vivendo. Então, vamos supor, quando eu fui constelar a primeira vez na minha vida, o meu tema era que eu tinha um movimento para o suicídio. Então, da onde vem isso? Então, foi através dessa constelação que eu pude sair do movimento do suicídio, depois que eu vi o porquê que eu tinha esse movimento do suicídio. Através de uma constelação foi possível. Só que numa constelação pode... eu, por exemplo, tive esse tema. E, de repente, uma outra pessoa tem, na mesma constelação, o mesmo tema. Para mim, a constelação mostrou algo que tinha a ver com a minha mãe. Mas, de repente, para aquela pessoa, tem algo que tem a ver com o marido dela. Que não tem nada a ver nem com a mãe, nem com o pai, mas tem a ver com o marido. Ou tem a ver com o filho. O mesmo tema. Então, assim, a constelação, ela é eficiente quando a gente tem um sintoma ou a gente tem um efeito na nossa vida, uma coisa difícil que a gente vive, ou que toda hora aquele negócio se repete na nossa vida. Aí sim, esse tema é um tema para constelação. Sim, no caso, eu fui buscar uma constelação porque a minha vida parou totalmente, tá? Então, houve, assim, um sufoco de trabalho, parou tudo, a vida parou em si. Me separei, então, complicou tudo, Geraldo, mas tem que buscar um porquê de tudo que está acontecendo, né? Então, mas, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, ela vai trabalhar com causa e efeito, tá? Então, tudo tem uma causa e um efeito. A constelação familiar, como ela é olhada no nível da alma e não no nível da psique, a constelação familiar, ela não vai te trazer o porquê de nada, uma resposta, como você está querendo, lógica. Vamos supor essa história que eu contei hoje para vocês, que o Bert Helling constelou, aquela moça que saía de casa para se prostituir. Se ela não tivesse sido levada por um constelador, se ela tivesse sido levada por um psicólogo, o psicólogo não ia chegar na tataravó dela, na bisavó, aliás, na história da bisavó. Então, talvez ela fosse tratada com remédio psiquiátrico, o tratamento seria outro, porque para a psicologia e para a psiquiatria tem uma causa e efeito. São ciências cartesianas, tá? Então, vai ter uma causa e efeito, e através da causa e efeito é que eles vão fazer o tratamento. Por isso que a constelação ela não é uma terapia, né? Pode vir à luz qualquer coisa que a gente não tem como saber. Então, por isso, quando uma pessoa chega para mim, por exemplo, há um mês atrás, eu constelei uma moça, que ela chegou aqui para mim, ela falou assim, olha, eu tenho um problema sério com a minha mãe. Daí eu falei, você e toda a torcida do Flamengo tem problema sério com a mãe. Só o fato da gente ter ficado 9 meses na barriga dela, todo sentimento, pensamento, emoção que ela viveu, a gente estava lá dentro da barriga dela, a gente tem um problema com a mãe. Então, isso não é um tema. Ter um problema com a mãe não é um tema. Daí eu ajudei ela a entender o que estava acontecendo agora em 2023. E daí, de repente, ela foi falando, ó, eu tô super nervosa, eu tô super assim, eu tô assim, com meu coração partido, que eu não sei o porquê, eu amo meu namorado, mas por algum motivo que eu não sei, todo santo dia eu penso em terminar com ele, mas eu não tenho motivo para terminar com ele, porque ele é um homem muito bom para mim. Agora, ela trouxe um tema, entende? De um efeito, tem alguma coisa aí. E aí, o que veio à luz na constelação foi um luto
que a mãe viveu, que a mãe dela viveu, porque perdeu uma criança de 1 ano e meio. Antigamente tinha aquelas doenças coqueluche, aquelas doenças, e a criança morreu com 1 ano e meio. E era uma criança que nasceu antes dela, depois foi que a mãe engravidou dela. Então, essa criança não estava sendo contada no sistema e ela estava vivendo o luto da mãe. Então, quem realmente não podia ser feliz com uma pessoa afetiva? Ela ou essa irmãzinha que não pôde viver? Quem que não pode ter um namorado, não pode ter um relacionamento? Quem é? É essa pessoa que não pôde nascer. Então, é como se dentro do coração dela, ela carregasse, além do luto da mãe, ela também carregava o destino dessa irmã. Aí, quando nós fizemos a constelação, tudo, e ela pôde incluir essa irmãzinha que estava faltando no sistema, e ela se colocou no lugar de terceira filha ao invés de segunda, hoje ela veio para o retorno, porque a minha constelação tem retorno. Foi incrível. A hora que eu fui abrir a porta lá, que ela tocou o interfone, ela estava com um sorrisão desse tamanho. Né? E aí, assim, ela já chegou completamente leve, super feliz, percebeu que aquela maluquice de querer encerrar o relacionamento com o namorado não tinha nada a ver com ela. Tinha a ver com algo pesado que aconteceu no sistema e que, desde que aconteceu, ela estava carregando aquilo. E agora ela está super leve com a situação. Né? Então, é isso. Você precisa descobrir algo que está acontecendo com você e pôr numa constelação. Pode ser que tenha a ver com a sua mãe ou com seu pai, como pode ser que não. Por isso que fez a constelação, você não viu nada mudar. Porque esse desafio que você está vivendo não tem nada, talvez não tenha nada a ver com o que foi colocado na constelação. Por isso que daí era um tema fraco. Era um tema fraco, por isso que não reverberou na sua alma. E pode ser alguma coisa de vidas passadas também, não? A constelação, não se fala de vidas passadas, porque, pensa bem, Bert Hellinger era um ex-padre. Então, para a filosofia da constelação, ele não trouxe esse tema de vidas passadas. Tá? Sim, porque que eles não acreditam, né? Não, é assim, Bert Hellinger, se ele tivesse percebido a existência disso, talvez ele tivesse colocado, sim, que nos últimos 50 anos ele não era padre mais, né? Talvez ele tivesse colocado. Só que Bert Hellinger pesquisou profundamente os sistemas familiares, sem essa coisa que tem no Espiritismo, que nós podemos voltar na mesma família e renascer novamente na mesma família. Então, constelação familiar se trata de entrar em contato com o que aconteceu com nossos avós, bisavós, tataravós, com os nossos tios, com os emaranhamentos que aconteceram na nossa família. Agora, se é de vidas passadas ou não, isso o Bert Hellinger nunca colocou isso, né? Então, é por isso que em constelação familiar a gente não trata disso. Mas eu, Patrícia, acredito sim que nós tivemos outras vidas e que elas podem influenciar na nossa vida de hoje. Só que constelação familiar, ela vai entrar nos emaranhamentos familiares, né? Com personagens. Para a constelação familiar, foram outros personagens e que não foram nós. Mas eu, por exemplo, tenho uma sensação de que eu e uma trisavó minha somos a mesma pessoa. Eu tenho essa sensação, mas isso não tem como comprovar cientificamente, não tem nada. É só uma sensação que eu e ela somos a mesma pessoa. Né? Mas já o Bert Hellinger não colocou isso na constelação, esse tema de vidas passadas. Só que como a constelação, ela foi... muitas pessoas aprenderam constelação e adaptaram a sua própria realidade. Então, hoje em dia, tem centros espíritas que fazem constelação familiar. A gente tem pessoas espiritualistas que resolveram achar que tem como constelar vidas passadas e fazem isso. Mas eu, por exemplo, não posso nem falar se isso é certo ou errado, porque eu nunca fui numa constelação dessa e não sei os efeitos disso, entende?
se essa daqui que eu trabalho, a gente vê os efeitos de forma muito grande. Né? E eu me encantei pela constelação familiar exatamente que fazia muitos anos que eu estava no movimento do suicídio, muitos anos, sem nenhuma técnica. E olha que eu conheço muitas técnicas, que eu fiz terapia com a psicologia, assim, foram mais de 18 anos com terapia. E nada fazia eu sair do movimento do suicídio, nada. Vira e mexe, eu estava de novo naquela sensação de que a vida não valia a pena e que eu tinha que ir embora. E aí, quando eu fui... É por isso que eu encantei com a constelação, porque eu foi trazido à luz uma história minha mesmo, que eu tinha vivido. E aquelas pessoas na constelação, ninguém me conhecia, né? Nem o constelador sabia nada da minha vida. E nos meses que se sucederam, desapareceu o sintoma do movimento do suicídio. Então, eu falei, nossa, eu vou fazer uma formação nisso, levar essa novidade para o consultório, porque é surreal os efeitos, né? Mas isso porque era um tema forte, um tema real mesmo, que quando a gente fez a constelação, moveu tudo aquele acontecimento, e eu pude daí sair da história da minha mãe e poder seguir a minha vida. Eu pude desistir de ficar sofrendo porque ela tinha morrido. Tá? Então, eu consegui fazer esse movimento de sair da história dela, olhar para o destino da minha mãe, concordar com ele do jeitinho que foi, e saber que a minha história os outros anos da minha vida, eu convivi com ela só até os meus 9 anos, os outros anos da minha vida, eu tinha que viver lindamente. E foi por causa dessa constelação que eu consegui fazer esse movimento no meu coração. Mas eu não conseguia fazer. Então, por isso. Eu mesma também já constelei alguns temas que eles demoraram para ser resolvidos. Porque muitos temas que a gente constela não depende só de nós, depende das outras pessoas do sistema serem tocadas por aquilo. Então, muitas vezes a gente constela, dá a impressão que não aconteceu nada. Mas aí passam uns anos, aí a coisa desemaranha. Porque pensa num emaranhamento. Eu, às vezes, penso nessa imagem. Assim, você pega uns 5, 6 gatos e joga numa sala. E pega um monte de novelo e deixa eles brincando. Meia hora depois, vai estar tudo quanto é novelo, uma cor emaranhada com a outra. Sim, assim é a vida da gente, né? Cheio de... E aí você imagine que para você desemaranhar aquele negócio lá, talvez leve muito tempo você conseguir separar uma linha da outra. E para que você consiga, você vai ter que pegar o primeiro lugar do emaranhamento para começar a desemaranhar os outros. Né? Então, é por isso que conforme a gente vai fazendo a constelação, esses emaranhamentos vão se desfazendo. Só que muitas vezes um emaranhamento para desfazer o outro, de repente, dali um tempo você vai numa outra constelação, constela um outro tema, aí desemaranha aquele outro tema anterior. Que ainda estava faltando alguma coisa lá no emaranhamento para ser trabalhado. Então, por isso que às vezes a gente tem a sensação de que essa constelação parece que não fez efeito. Né? É porque ainda está no movimento. Pensa bem, a constelação é um movimento da alma do sistema inteiro. Quando a gente constela, a gente não está sendo olhado individualmente. Quando eu vou no psicólogo, eu vou ser olhada individualmente. Depois o psicólogo vai olhar um pouquinho a vida dos meus filhos, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, e para por aí. Agora, você imagine que na constelação familiar, quando você faz um trabalho de constelação, você está olhando para todos que passaram no sistema, desde os primórdios, desde os homens da caverna. Os acontecimentos deles, essa constelação vai reverberar na alma do sistema inteiro, que é na alma do sistema que está gravada toda a memória de tudo que aconteceu com os nossos passados. E, de repente, através de uma constelação, é movido várias pessoas desse sistema. Elas são incluídas no sistema, elas são olhadas e elas podem entrar novamente dentro dos seus lugares no sistema.
Então, é só isso, Gratidão. Cláudia. Você apenas Valeu. teve um destino, a gente chama de um destino especial, quando uma pessoa perde o pai ou a mãe, em tenra idade, e ainda é criada por uma outra família. Então, essa pessoa a gente chama que teve um destino especial. E você pode, sim, transformar esse destino especial numa força. A maior parte das pessoas não viveram isso, você viveu. A maior parte das pessoas conviveram com o pai e com a mãe, os irmãos. E mesmo assim, você chegou até aqui e você venceu, você passou a vida adiante, teve seus filhos. Então, receba a força disso tudo, da sua história. Você só recebe essa força. E faz algo muito bom com isso. Gratidão. Eu que agradeço. Bom, lindos, já são 9h30. Era para a gente ter terminado às 9h. E eu agradeço muito a participação de todos vocês. E semana que vem vai ser na quarta. Hoje foi especialmente na terça, por conta do feriado, amanhã. Mas semana que vem a gente vai estar firme e forte aqui na quarta-feira. Gratidão, professora. Cada dia um novo aprendizado, Obrigada. um novo desenvolvimento. Você com... Patrícia, você com o cabelo liso fica tão bonita. Ah, mas você sabe que o bom de ser cacheada, você enjoa dos cachos, você vai na cabeleireira, faz uma escova. O meu marido olha para mim e fala, mas já mudou de tudo. O bom de ser cacheada é isso. A gente vai e muda. Daqui a pouco a gente tá com os cachos tudo de novo. É só lavar o cabelo, volta o cacho novamente. Então, tem essa vantagem. O cabelo flex. Mas os cachos é bem melhor, né? O cacho é bem melhor. Tem gente que acha eu linda de cacho, outras acham bonita de cabelo liso, e aí de vez em quando eu vou lá e faço uma escova para mudar um pouco. Mas muito obrigada, viu, Isabel? Então, um beijo grande aí para todas vocês. Agradeço muito a minha amiga Eliana, que está aqui. Olha, conheço a Eliana desde que eu tinha, acho que uns 10 anos de idade, 9, 10 anos de idade. E ela foi uma pessoa, assim, muito importante na minha vida. Quando eu era adolescente, ela era do grupo de jovens, ela era a coordenadora do grupo de jovens e ela tocava violão. E depois a gente passeava na casa da Eliana. Eliana, muito obrigada, viu? Foi uma linda surpresa ter você aqui hoje. Um beijo grande aí para todas vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, professora, para você também. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tudo de bom para vocês. Tchau, Tânia. Tudo de bom para vocês. Tchau, Regina. Tchau. Thelma, Kátia, a Terezinha, a Loiva, um beijão aí para vocês. Beijão. Gratidão. Até a próxima quarta. Até a próxima.